galera. Essa semana então começou numa quinta-feira, semana 3, antes do campeonato. Vocês devem estar reparando pela minha voz que eu estou um pouco gripado, então atualmente aqui faltando uma semana enquanto eu gravo esse vídeo. E na semana 3 também não foi livre de nenhum percalço. Essa preparação, os finais agora está sendo um pouco conturbada, mas vamos lá, se fosse fácil não ia ter graça mesmo. Então, aquecendo aí pro último dia de treino pesado de levantamento terra. A partir daí vai ser só a fase de descanso, na verdade, né? De descarga, onde todo o efeito acumulado do treinamento vai acabar sendo aflorado, digamos assim, pela baixa da fadiga, né? Então, nesse momento agora que vocês estão assistindo no vídeo, é onde a gente está trabalhando com intensidade alta e volume baixo de treinamento, né? A ideia aqui, na verdade, é uma manutenção da forma adquirida em todo o treino feito em volumes mais altos, com intensidades relativamente altas, nunca muito perto do máximo também, né? Sempre priorizando o movimento técnico. Desenvolvimento de força, na verdade, se dá numa margem maior de repetições do que uma só, né? Uma seria mais ou menos, aí serve mais ou menos como um teste e algum estímulo, né? Mais específico do momento da competição, que é uma repetição. Então, vocês estão vendo aí 240 quilos e esse sou eu feliz por ter conseguido fazer 240 quilos, tendo falhado 240 quilos há um tempo atrás. E esse aí é o meu máximo já feito em academia, 260 quilos sem o strap dessa vez, tentando reacostumar. Então tá sendo meio estranho pra mim reacostumar com a pegada mista de novo no terra. Infelizmente eu insisti naquela história do grip e foi pouco tempo para acostumar com o grip, tive que voltar atrás e acabei desacostumando. E nessa tentativa aí de 260 quilos, que subiu até relativamente bem, eu tava com a mão no lugar errado. E o que eu ganhei com essa tentativa aí foi uma certa frustração, porque a pegada acabou soltando, não consegui travar o movimento. E meu bíceps do lado esquerdo e lombar do lado esquerdo ficaram bem doloridos aí nessa sessão, mas vocês veem aí que subiu bem. Se não fosse esse problema, teria sido um 260 muito bem feito até. E essa dor que deu na lombar principalmente me prejudicou no resto da sessão, então tive que alterar a estratégia. Aí foi um stiff que eu tava com a ideia de fazer movimento completo, mas tive que fazer até o quadril, até o topo da coxa, mais ou menos, né? Passando um pouco do joelho. A ideia era ter algum movimento acessório aí que usasse a pegada também para que eu fosse ajustando, né? E a pegada viesse que eu basicamente aprendesse a pegada de novo, né? E aí foi isso. A ideia com esse stiff, vocês veem como é que eu tô arrastando a perna, uma cara meio de dor aí, porque a lombar realmente tá ruim. E aí, só para não ter nenhum tipo de dúvida quanto à pegada, algum exercício que trabalhar essa pegada também, essa pegada pronada na barra é algo que ajuda. E também trabalhar na posição mais específica possível. Agora é o momento de trabalho mais específico, né? Então tá aí o Yates Row para ser feito com algum tipo de movimento acessório mesmo, tá? Não estranho aí se não tá um movimento típico aí do bodybuilding, porque realmente não é mesmo. Então fiquei feliz aí com uns 140 quilos, foi mais ou menos umas 8 repetições sem a pegada abrir, pronada, então acho que tá num nível interessante a pegada. E treino de
não necessariamente um treino de velocidade esse, na verdade o uso das bands aí é pra dar alguma tensão aí na parte mais final do movimento, né? Mas vocês vão ver que ainda nesse vídeo vocês vão perceber a diferença do que é o speed work, como feito lá pelo pessoal da Westside. Eu também faço, mas não é esse o caso. Aí eu só queria um pouco mais de tensão mesmo em cima, porque eu não queria trabalhar com pesos muito grandes, né? Porque eu filmei 2 vezes. Reparem na posição do meu pé, como tá mais juntinha nessa tentativa agora. Brincando com a posição dos pés, eu acabei descobrindo que se a gente deixa um pouco mais perto, pra mim tem sido muito melhor, uma ponte melhor. Vocês vão ver a velocidade. Se vocês voltarem o vídeo depois aí, por curiosidade, vocês vão ver que na série anterior não tinha essa velocidade toda, essa estabilidade toda. Então, uma coisa que me ajudou muito foi juntar a posição dos pés. Vocês veem que eu fiquei bem feliz aí com essa série. Algum trabalho acessório, ainda com aquela história de melhorar a estabilização aí dos ombros, a parte posterior, né? Tô usando ali aquelas caneleiras, na verdade, ali, porque agarrar algum implemento ali como uma corda seria uma coisa que ia tirar um pouco do trabalho, jogar mais no bíceps. Então aí o Y-raise é o levantamento em Y aí dos halteres com a pegada inversa ali. Algum trabalho então de trapézio inferior, né? Que também estabiliza o ombro. E resolvi encaixar alguma coisa para correr atrás dessa pegada também nos meus treinos. E esse dia foi outra pancada no meu psicológico. Um peso aí relativamente leve, né? 200 quilos, só de finalização. E simplesmente não consegui achar lugar para mão nesse dia. É uma coisa incrivelmente chata conseguir pegar na barra no lugar certo, fica um lugar confortável. Minha mão simplesmente está incômoda. Ainda com o objetivo aí de dar uma descarga, né? Era um momento de fazer um treino com um certo peso. 180 quilos para um agachamento com a excêntrica normal, sendo não muito pesado para mim, mas relativamente pesado. Então era o momento de fazer algo mais pesado. Eu optei por não fazer o terra de novo, para meio que mudar o padrão do movimento, ajudar na recuperação. Afinal de contas, já tinha passado da marca aí de 2 semanas e meia, que dentro da minha programação era o máximo que eu tinha para fazer um terra mais pesado. O agachamento sendo então, até pela característica dele, né, de ser uma excêntrica precedida de uma concêntrica, não tem uma demanda tão grande assim de recuperação quanto o terra. Então coube aí um treino de agachamento, mesmo não tendo agachamento no campeonato, é algo que vai ter uma transferência boa pro terra. E feito a série relativamente pesada, vem uma série leve na sequência, com a velocidade máxima. Isso é o que a gente chama de PAP, ou Post Activation Potentiation, que seria um treino mais neural, né, pra gente conseguir dar uma otimizada no sistema nervoso, na contração muscular, produção de força. Tem muitos trabalhos aí sobre PAP na literatura, vocês podem procurar, a gente discute isso. Então, essa foi a minha intenção aí com essa série mais leve seguida aí. Então, alguns acessórios aí, mostrando mais acelerado, porque não sei vocês, mas já tá ficando até chato, né? Esses exercíciozinhos mais ou menos aí mostrados. Então, gosto desse aí. Ele serve para dar uma descomprimida na coluna enquanto trabalho o abdômen. Então, tá entre os meus favoritos aí pro trabalho de abdômen, que a gente já viu que é muito importante pro powerlifter. E panturrilhas, trabalhar aí especialmente o sólio, né? Uma coisa muito negligenciada
A gente tem algumas posições no terra, principalmente no agachamento, que exigem aí da dorsoflexão, né? Realizar força aí na musculatura que envolve o tornozelo também. Então, se você não faz, deveria. Também tem muito a ver com a saúde do joelho, né? Um sólio com mobilidade e com força. Então, último treino de supino pesado. Foi um treino bacana depois de um tempo. Essa, na verdade, é a minha segunda série com 140 que vocês estão vendo aí. Não fiquei feliz com nenhuma das duas. Como se meu leg drive estivesse ausente. Tava meio decepcionado, mas resolvi subir o peso na sequência. O peso que foi feito para duas na semana passada. Agora 150. Tá aí a amônia. Eu fico bastante desorientado com essa amônia. Sai trombando as pessoas, mas eu gosto do efeito que dá. Você se imagina quando alguém te faz uma raiva, assim, é mais ou menos isso que eu sinto. Então, para levantar peso é um negócio positivo. Então, mas tem um lado negativo também, que às vezes a gente perde um pouco da concentração, né? No caso do supino foi o que aconteceu comigo. Vocês vão ver que eu vou praticamente encostar e subir. Não é assim que é um supino competitivo, né? Não foi feita uma pausa definida, então no momento do treino acho que eu nem percebi isso muito bem. Eu acabei fazendo isso de novo na série de peso mais alto que eu tinha programado, que é essa aí com 160 quilos. Então tá aí outra coisa pra mexer com o meu psicológico, chegando tão perto assim da competição. Esse, vocês vão ver agora, seria talvez o meu peso de entrada, né? Minha primeira pedida. E eu basicamente toquei e subi. Quando você está na competição, você tem que fazer uma pausa definida no peito, o mesmo peso acaba ficando um pouco mais difícil, né? Apesar desse peso ter movido bem, igual vocês vão ver agora, tem esse viés. Mas em tudo, fico feliz que meu leg drive funcionou bem. Durante a sessão acabou ele se resolvendo, né? Então aí, mas foi basicamente sem pausa nenhuma, né? Então isso me preocupa um pouco. Enfim, um salve aí pros colegas aí que me dão ajuda passando a barra. Tiagão, João, Jovem, Bernardo, o Max, a Larissa que vocês viram aí no vídeo. Não teria sido possível treinar sem a ajuda desses colegas. Obrigado. E agora vocês vão ver uma série que é só sustentação, né? Eu vou simplesmente só segurar a barra. E a ideia aqui é ficar confortável segurando um peso mais pesado, né? Nesse momento aí a gente consegue identificar se tem alguma coisa fora do lugar, se a ponte não tá boa, se a posição do pé não tá boa, se o ombro tá estabilizado. Então é uma coisa interessante incluir no treino. E de volta lá dos meus amigos do Recovery Space. Um abraço aí pro Rafael, que me recebeu depois desse treino de agachamento, de supino. Tá aí um urso polar entrando na água fria. Caraca, nunca tive tão pesado, isso aí tá me incomodando já. Bom, enfim. Olha o sufoco que é. A impressão que dá é que você vai morrer de hipotermia nesse momento aí. Então, nesse dia, meu brother Rafael me ajudou aí com os membros inferiores. Foi depois daquele treino de agachamento, então essa massagem me ajudou muito aí quanto a essa questão das dores musculares tardias, aí a compressão intermitente, isso é como se fosse um manguito de medir pressão gigante que fica nas duas pernas, aí ele vai alternando, a hora aperta a panturrilha, depois a coxa, muito bacana, ajuda na recuperação também. 2 dias depois eu fui no meu colega Cláudio. Vocês vão ver um vídeo aí que não sou eu, tá?
quisera eu que fosse, mas é o Montanha do Game of Thrones, que também é um atleta de levantamento de peso, pra quem não sabe. E a razão que eu tô mostrando é que eu não filmei a sessão com o Cláudio, mas a gente fez basicamente isso aí que vocês estão vendo, o guacha. O Cláudio fez mais bastante coisa também ao redor da minha musculatura e dos membros superiores, na escápula. Ele também fez a massagem gun, ventosa. Ele fez uma massagem com as mãos também. Eu tive esse mesmo efeito aí que o Montanha tá mostrando, uma mobilidade muito maior aí de escapular. E foi muito positivo. E isso foi feito faltando alguns dias. Então, como um bônus aí, meu treino do último domingo, faltando uma semana para competição, como eu disse para vocês, tá aí o Speedwork, o trabalho de Dynamic Effort, como diz o pessoal da Westside, trabalho de velocidade. Agora sim, a barra descendo o mais rápido possível, com algum controle, claro, e o efeito do elástico também, acelerando a descida da barra, então ela desce mais rápido do que a gravidade. E você tenta reverter esse movimento o mais rápido possível. Então é como se fosse um trabalho de pliometria, né? Uma excêntrica rápida, uma reversão rápida. Então a ideia é otimizar aí a potência. E vamos falar agora sobre periodização, como é que é feito aí o trabalho de planejamento, especialmente nessa parte final, né? A linha vermelha representa a fadiga, a linha verde representa então a sua capacidade, né, o seu fitness, o quão você realmente está forte no caso aqui. Mas não quer, essa linha verde não necessariamente vai ser o que você vai apresentar, porque isso pode ser mascarado pela fadiga. Se não interessa o quão forte você organicamente está, se a sua fadiga também está alta, o seu preparedness ou a sua aptidão aí, representado pela linha roxa, vai ser prejudicado. Então, o objetivo nas semanas finais, principalmente, é você reduzir a fadiga. Como que você faz isso? Você reduz o treino, reduz o estímulo, reduz especialmente o volume de treinamento. Aí a sua fadiga vai cair, como você vê aí a partir da semana 2 e a semana final. Claro que a sua força de fato também, o seu estado, o seu estado de treinabilidade vai cair também, mas a fadiga cai mais rápido, então a sua aptidão sobe, né? Então nesse momento que você é capaz de demonstrar a sua melhor performance. Então vocês vão ver um exemplo agora. Pela altura da sexta e quinta semana, vou pegar um exemplo aqui do levantamento terra, eu vinha subindo tanto volume quanto intensidade como uma forma de overreaching, né? Que a gente intencionalmente vai subir o estímulo e subir bem a fadiga também, a normalmente ser seguida de um deload, né? Eu acabei tendo que fazer um deload muito mais deload mesmo, muito mais descarga do que eu esperava, porque teve aquela lesão, né, na semana 5. Mas em todo caso acabou vindo a calhar, porque na semana seguinte estava programado terra mais pesado e eu precisava realmente estar com a fadiga um pouco mais baixa, especialmente para o movimento do terra, e finalizando então a preparação com o restante aí do que seria a segunda semana e primeira semana, só com a fase de polimento, que ainda vai ser feita, na verdade. Até esse momento do vídeo eu não gravei esses treinos ainda. Então, para o próximo vídeo, a gente se encontra aí então com o que seria o polimento, os preparativos finais para a viagem aí, já para a competição. E me desejem sorte, galera. E como sempre, obrigado por vocês terem assistido. Dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, podem mandar aí. Um abraço para todo mundo e até mais.